que é ser estranho pra você? É andar com roupas diferentes, ter umas ideias que ninguém entende, ou é simplesmente não se encaixar no que todo mundo espera? Em 2025, um dos maiores nomes do trap nacional resolveu levar essa palavra a outro nível. Ele não só lançou um álbum chamado Estranho, mas criou um universo inteiro em volta dessa ideia. Um universo que dividiu opiniões, quebrou a internet e, pra muitos, gerou uma nova tendência para o trap no Brasil. Eu sou o Nerd e hoje eu estou aqui com meu mano Brock. Salve, rapaziada, aqui é o Brock e você tá vendo o canal The Lírica. Hoje vamos fazer uma análise detalhada de Estranho, o terceiro álbum do Matuê. Foram meses acompanhando cada passo e coletando informações. E quando eu digo cada passo, é cada passo mesmo. Das teorias mais estranhas, o dia que a gente viu a história sendo feita na nossa frente e o impacto cultural que esse projeto gerou. Exato, mano. Foi como juntar todas as peças de um quebra-cabeça e no final perceber que nada do que eles fizeram foi por acaso, tá ligado? Fica até o final que eu te garanto, você nunca mais vai ver Estranho da mesma forma. Tudo começa quando o Matuê, que estava com uma presença fraca nas redes sociais, solta esse tweet onde ele explica que o rap mainstream hoje é guiado muito mais por empresários, indústria e cobrança por números do que por arte de verdade. E é exatamente por isso que muito do trap brasileiro acabou ficando genérico, repetitivo e previsível. Enquanto isso, quem tá no underground ainda cria com muito mais liberdade sem precisar seguir fórmula ou agradar o algoritmo. É daí que vem a ideia do Matuê. A salvação do trap nacional tá na mão de quem ainda faz música porque acredita no que tá criando, e não só pra bater meta. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu lembro que eu te mandei na hora, mano, porque eu achei esse pensamento muito parecido com o que já vínhamos explicando aqui no canal já tem um bom tempo, tá ligado? Sim, mano, na época nós até conversamos sobre o fato do Matuê parecer estar copiando o nosso raciocínio. Como se ele tivesse copiado o nosso conteúdo, né não, mano? Exatamente, mano. Eu ainda acho que isso aí foi um pensamento equivocado, tá ligado? Então, eu acredito que essa ruptura que estava prestes a acontecer na cena do trap era muito previsível, principalmente quando estamos falando do Matuê da 30 para 1, que com certeza analisam e estudam o mercado e suas próximas tendências. Era tipo questão de tempo deles chegarem à mesma conclusão que a gente. Então, a diferença é que eles possuem um nível de influência muito superior ao nosso pra chegar e fazer alguma coisa, mano. E pra quem não sabe do que estamos falando, é sobre esses vídeos aqui que postamos no início do ano passado, onde explicamos que a salvação do trap nacional está nas mãos do underground, e são eles que irão fundar o que chamamos de Trap 2.0, trazendo a verdadeira divisão na cena. E lembrando disso, é bizarro como é semelhante ao conceito que o Matuê trouxe em Estranho. Vale muito a pena vocês assistirem esses dois vídeos. Enfim, pouco tempo depois que o Matuê fez aquele tweet, tudo começou a mudar. Ele passou a trazer uma estética dark e sombria, e muitos diziam que era similar ao estilo ópio do Playboi Carti. Ele vestia roupas menos coloridas e fora do padrão, em cenários de muita ostentação, como se ele estivesse iniciando uma nova fase da vida dele. Ele sempre foi conhecido por mudar sua aparência a cada projeto novo, e nesse ponto ele já estava mudando seu cabelo novamente e até os piercings na cara que ele colocou. Tudo indicava que ele estava se preparando para o próximo lançamento, já que ali a gente viu uma mudança total na estética zen que ele construiu em 333. Eu lembro também quando ele postou aquela foto caído na porta da Lamborghini. Aquela foto deu um maior engajamento, não só no perfil dele, mas nos portais de rap também. Ali eu vi que ele estava construindo uma nova narrativa e era claro pra mim que ele estava para lançar um novo projeto. Aquela mesma semana, ele acabou confirmando no X que realmente estava trabalhando em um novo projeto, e que mais pra frente foi revelado que era uma mixtape focada 100% em trap, encerrando o ciclo do seu último disco. E foi aí que entra a nossa primeira questão: será que tudo isso realmente começou assim? Desde o primeiro tweet, o Matuê veio construindo uma narrativa de que o projeto seria algo mais simples, com pouco conceito e que precisava ser entregue o quanto antes. Por isso, o plano inicial seria lançá-lo como uma mixtape. O que mais chamava atenção é que ele dava a entender que tudo ainda estava no estágio zero. E para reforçar essa ideia, ele abriu uma live no Instagram mostrando o processo de criação em tempo real da faixa backstage. No final da live, ele destaca que o objetivo era entregar essa mixtape o mais rápido possível. Isso, obviamente, virou um destaque, até porque lembrou muitas transmissões antigas dele, quando mostrava suas produções sendo feitas ali, ao vivo. Mas teve uma parada que me chamou muito mais atenção: alguns momentos de diferença entre o que ele canta no microfone e o que sai no fone depois. Se você reparar, quando ele canta "Ela quer a prova, sua tese", na hora que ele dá o play pra você ouvir, o que sai é "Você quer a prova, eu sou a tese". Ela quer a prova, eu sou a tese.
A mesma coisa acontece quando ele grava essa parte. Tem um jeito muito sexy, de 4 ela me chama de mestre. E no fone o que aparece é... E nesse dia eu até estranhei a forma como ele tava produzindo essa faixa. Ele tava sozinho no estúdio, aparentemente finalizando uma música que já parecia pronta. Tudo muito simples, principalmente pra alguém que ultimamente vem trabalhando com uma equipe grande e produções mais elaboradas. Não que isso seja um problema, mas pra mim na hora soou estranho. Só que eu deixei passar, achei que podia ser coisa da minha cabeça, sabe? Sim, nerd, a teoria que eu tenho sobre isso é, essa música já tava gravada. Ele só tava fingindo estar criando tudo ali na hora pra gerar engajamento, sabe? E se liga, em agosto, uma semana antes daquele primeiro tweet sobre o Underground, o fisiculturista Eduardo Correia postou no seu canal esse vídeo visitando o estúdio da 30 para 1. Provavelmente o YouTube já recomendou pra vocês. Em um momento do vídeo, o Matuê mostra aquele quadro de ideias do álbum 333 e rola uma conversa interessante ali. Foi punk, mano. Pô, eu acho que a próxima vai ser maior, mano. A que a gente tava ouvindo ali? Eu acho, mano, sinceramente. Reparou no que eles disseram? Eles estavam ouvindo uma faixa de estranho no estúdio. E o Matuê até confirma meio sem graça, porque os caras acabam vazando essa informação. Ou seja, antes de todo esse marketing começar, o álbum estranho já estava no mínimo bem encaminhado. Ele já tinha prévia, já tinha esse material pra mostrar. Isso é loucura, porque nesse cenário em que teoricamente ele tinha que fazer tudo correndo em 3 meses, ele ainda teve tempo de viajar pra Jamaica, gravar 13 clipes, produzindo 13 faixas do zero e fazer uma porrada de outras coisas. E a resposta pra isso, nerd, é simples. Tudo já estava planejado há meses. Essa sensação de urgência, essa correria, essa ideia de que precisa ser entregue o projeto o mais rápido possível, tudo isso já fazia parte de um plano. Ele faz você acreditar que tudo foi feito às pressas, porque o público tende a valorizar muito mais um bom projeto quando existe a narrativa de que ele nasceu rápido, com poucos recursos. Isso gera muito valor. Lembra de Bumbum Tantan, do MC Fiote? Quando ele contou que a música mais ouvida do YouTube não foi gravada em um estúdio profissional, mas com o microfone do celular, muita gente passou a valorizar ainda mais o som. Então, quando mais pra frente o Matuê aparece dizendo que o projeto deixou de ser uma mixtape pra virar um álbum, a minha teoria é que, desde o início, a intenção sempre foi fazer um álbum. Dizer que era uma mixtape fazia parte do marketing, pra parecer que ele ainda estava confuso, decidindo tudo ali na hora, quando na real, o caminho já estava traçado faz tempo. Pra entender o conceito de estranho, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Lá pra 2024 e início de 2025. A cena do trap naquela época tava, como eu posso dizer, chata, mano. Parecia que todo mundo tinha descoberto uma fórmula pra fazer trap. Era tudo muito parecido, repetitivo, previsível. E isso não era só uma opinião minha, era praticamente o consenso geral. E no meio desse cenário surge o Brandão, que na época era recém-contratado da 30 para 1. Ele chega chutando a porta. Logo no início do ano, ele lança o som Espinafre, onde ele fez uma crítica direta aos MC de funk, responsabilizando eles por essa fase genérica do trap. Óbvio que isso gerou uma repercussão negativa gigantesca, e foi justamente nesse momento que a gente decidiu lançar o nosso primeiro vídeo, e o que a gente previu acabou acontecendo. A partir dali, a cena do trap no Brasil começou a mudar. As pessoas começaram a perceber que o underground estava trazendo de volta a essência do trap, e a mixtape Isso é Trap, que o Brandão lançou logo depois, reforçou ainda mais essa ideia. É por isso que muita gente diz que se não fosse o Brandão, talvez Estranho nem tivesse existido. Exatamente, Brock. O Matuê com certeza já vinha percebendo que o público estava cansado desse trap genérico. Todo esse movimento em volta do Brandão acabou criando uma tendência. E foi aí que o Matuê teve um insight de ouro, fazer um trabalho voltado justamente para quem salvaria o trap na visão dele, o underground. E é aqui que a história começa a ficar quente de fato. Ele começa a postar essas fotos, mostrando que montou um estúdio e um espaço de trabalho improvisado em São Paulo. Ele deixa claro que tinha se isolado para concentrar todos os esforços no álbum. Foi ali que ele começou a revelar que estava trabalhando lado a lado com vários artistas do underground. E isso chamou muita atenção. Afinal, o maior artista de trap do Brasil estava finalmente usando do peso do próprio nome para dar visibilidade à arte do under. E sabe o que é mais engraçado, Brock?
é que há um ano atrás eu previ que isso ia acontecer, você lembra disso? Lá na época que ele tinha acabado de lançar 333, né? Sim, vou até deixar os prints da conversa na tela. Eu lembro que na época nós estava comparando o Matuê com os outros artistas do mainstream, que mesmo já sendo grandes, eles enchiam os projetos de feats só pra aumentar as visualizações, enquanto o Matuê mal colocava feats em seus projetos e fazia números às vezes até maiores. De fato, a influência que o nome dele tem, principalmente quando ele lançou 333, é absurda. É, e foi aí que me veio na mente a ideia dele fazer um projeto com artistas do underground. Na época, eu lembro que você até citou os Nana como um possível feat, o Rafa, o Lil Jella. O Lil Jella, mano, pode pá que nessa eu me passei. Hoje não faz sentido nenhum Lil Jella nesse projeto, que os caras até brigaram, mano. É, então, quando você falou essas paradas, eu achava que era impossível de acontecer. Mas enfim, voltando ao raciocínio, o Matuê começa a aparecer nesse laboratório com vários nomes. Primeiro ele aparece com HT, e na sequência ele começa a aparecer com PHL, Mavi, The Psyche, Luangelos, Guap, Fábio Godin, Cashley, Coach, Os Naná, Rafa Moreira, Miles, a Carrasta e com vários outros. Aquilo até parecia um estúdio comum, mas não era. Ali dentro tinha uma vibe estranha de fato. Tinha gente se tatuando, colocando piercing, pessoas andando de skate, gente praticando body suspension, aquela parada de cravar ganchos no corpo e ficar suspenso. Tudo isso enquanto artistas e produtores gravavam, estilistas e modelos faziam ensaio, designers criavam capas e estampavam camisetas, filmmakers gravavam cenas, uma porrada de informação acontecendo ao mesmo tempo. O objetivo do Matuê não era só explicar em palavras o que era o universo estranho, ele queria que todo mundo sentisse isso com todos os sentidos. Isso com certeza influenciou muito a mentalidade e o processo criativo de todos para chegarem no resultado que o Matuê queria para o projeto. Todo mundo ali estava vivendo um universo estranho, até mesmo os fãs. Um bom exemplo disso é aquele corte do Fábio Godão, onde ele explica que o ambiente influenciou diretamente a parte deles em facas e machados. Se liga nisso. Aí eu entrei num lugar, parça, tinha vários computadores, assim, pá. Aí eu entrava em outro lugar, tinha uma menina assim, penduradona, assim, ó. Tá, pai, o bagulho era louco, que era estranho de fato. A brisa do coração acelerado, que eu tava com o coração aceleradão, mano. Tava na maior pressão, assim, Aí eu falei, meu coração tá acelerado, pai. Marcha, eu não menti. Aí você vai falar, tem mentira. O coração tá atribulado. O machado tá atribulado, pai. E é em outubro que o Matuê revela oficialmente o nome do projeto, Estranho. Ali era o início de uma estratégia de marketing completamente diferente de tudo que ele tinha feito nos últimos 9 anos de carreira. Até então, o Matuê sempre foi conhecido por trabalhar com escassez e perfeccionismo, poucas aparições, silêncio estratégico, tudo muito bem controlado. Só que agora ele fez o oposto, ele passa a se tornar muito mais presente nas redes sociais, principalmente no X, que vira o principal canal de comunicação do projeto. A partir dali, ele constrói uma nova narrativa, a de um artista mais aberto com o público, um cara que revela planos, mostra em que fase o projeto está, fala dos próximos passos e principalmente passa a sensação de que não está nem aí pra nada. Ele xinga hater, ele se posiciona politicamente, demonstra raiva, urgência, até a forma como ele escreve muda. Ele começa a escrever tweets com caixa alta, quase como um grito constante, tá ligado? Um artista que sempre trabalhou de forma reservada, agora faz questão de mostrar que tá correndo contra o tempo. E mais do que isso, faz o público sentir que tá participando do processo criativo junto com ele. É como se ele estivesse criando um novo personagem, né? Exatamente, e toda oportunidade que aparece nesse período é usada pra fortalecer essa personalidade. Ele grava todos os clipes do projeto em sequência, em todos os shows aproveita o palco pra apresentar a sua nova estética, mostra capas, imagens, símbolos, faz com que Estranho esteja sempre em pauta. Ele faz de tudo pra aparecer em portais de rap e trap, fomenta teorias, instiga o público e aos poucos os fãs começam a adotar o universo estranho como um estilo de vida. Era até comum ver pessoas mudando as suas fotos de perfil com aquele efeito que ele usou na capa do álbum, do Disman, sabe? Eu vi gente criando teorias sobre a data do lançamento, dizendo que o trap voltou e que aquele mesmo sentimento que a gente tinha em 2016, 2017 e 2018 tinha retornado. Sim, foi nesse mesmo período que o Matuê começou a martelar a palavra NPC, né? No início parecia que ele estava fazendo aquilo apenas pra provocar a galera, mas mais pra frente a gente entendeu que aquilo fazia parte da narrativa. O Matuê já sabia que essa mudança estética e comportamental ia dividir o público, e essa divisão era um dos objetivos dele. Estranho nunca foi feito para agradar a grande massa. A ideia sempre foi deixar claro que o trap é cultura, é vivência, sujeira, estranheza e rebeldia.
E quem não se conecta com isso, claro, dentro da lógica do Matue, vira só mais um NPC. Alguém que consome tudo, sem entender, sem sentir, sem viver a parada. E toda essa narrativa ele tentou materializar em sua nova marca, NPC, que significa não passa credibilidade. E junto de todo esse marketing veio uma das coisas que mais gerou impacto, o personagem. Durante todo esse processo, o Matue muda tudo. Ele coloca extensão nos locks, começa a usar os piercings no rosto, passa a se vestir com roupas mais agressivas e incomum. Tudo muito parecido com o que o Playboi Carti popularizou. Ele começou a beber diretamente da fonte do lifestyle ópio, criado pelo Carti, uma das maiores referências estéticas do hip hop mundial hoje. É importante deixar claro, Brock, que entendemos que essa estética que o Matue trouxe de vestir roupas pretas não é uma exclusividade do Carti. Isso já vem de outras eras e culturas, como por exemplo a do rock. Mas não tem como negar que o Carti popularizou e influenciou um estilo que antes era incomum dentro da cultura do rap. E quando falamos dessas características, é impossível não lembrarmos dele. Bom ponto, mano. E essa mudança não foi só visual, o comportamento dele também mudou. Antes, o Matue passava a imagem de ser um cara espiritualizado, em busca da evolução e paz interior. Agora, ele assume um lado totalmente rebelde. Ele faz questão de provar que os piercings são reais. Não vê problema em citar a ex numa música, mesmo estando em outro relacionamento. Em um show, xinga um segurança em público. Existe até uma cena dele ignorando um fã no aeroporto, algo que não era comum na imagem que ele tinha construído antes. Ele cria um personagem frio, soberbo e egocêntrico, comportamentos que simplesmente não faziam parte do Matue antigo. E o interessante é que essas mudanças não é novidade, né? Não, isso sempre fez parte da estratégia dele. Em Máquina do Tempo, por exemplo, ele era um jovem brincalhão, radical, em busca de miticismo e diversão, se é que você me entende. Já em 333, ele assume o papel de alguém em evolução, guiado por 3 pilares: autoconhecimento, superação e expansão da consciência. Em Estranho, ele apresenta o lado que nunca tinha sido explorado tão abertamente, o do ego, da rebeldia e do confronto. O Matue que não pede permissão, não quer agradar e não se importa com o que vão pensar dele. A gente percebe que todo esse marketing, estética e comportamento não é aleatório, faz parte da construção do personagem, como já dizemos antes, da narrativa. Porque em Estranho, mais do que ouvir o projeto, a ideia sempre foi viver ele. A essa altura, a ansiedade em torno do projeto já estava lá em cima. Todo mundo queria saber quando Estranho ia sair. Cada pista, cada detalhe, cada mínimo sinal virava ouro pra comunidade. A galera criava teoria pra tudo. Teoria de data, de conceito, de tracklist. De fato, mano, a gente mesmo entrou nessa. Chegamos até a postar no TikTok uma teoria de que o álbum poderia sair no fim de novembro, justamente pra engatar uma possível turnê de Estranho no Senna, né? Era aquele clima, né? Ninguém sabia de nada, mas todo mundo achava que estava perto de descobrir alguma coisa. E foi nesse mesmo momento que o Matue lançou o site estranho.com. Cê é louco, aquilo foi loucura. A partir dali, todo mundo começou a vasculhar o site em busca de qualquer pista, seja uma prévia, uma tracklist ou até confirmação de quem realmente fazia parte do projeto. Eu lembro que assim que lançou o site, eu fiquei horas ali procurando alguma coisa. Primeiro eu entrei pelo meu celular e fiquei procurando algum detalhe, depois eu fui pro computador e fiquei procurando alguma coisa, abri os códigos ali do site pra ver se eu encontrava alguma coisa. Já era de madrugada e eu lembro que no Twitter tinha uma galera ali que tava se juntando pra tentar unir informações, falar o que tinha encontrado, enfim, foi uma loucura naquele dia, mano. E assim, quando você entrava no site, você dava de cara com um 3D do laboratório improvisado. Ali você conseguia clicar em várias coisas da sala e tinha várias portas clicáveis que levavam pra outras áreas do galpão. Tinha muita coisa ali dentro. Era fotografias de merchandise da marca NPC, imagens do Drop com a Red Hard, registro das sessões de estúdio, gente gravando, brincando, andando de skate, praticando body suspension, como já dissemos antes. Além disso, tinha várias imagens bizarras geradas por IA, feitas claramente para causar desconforto. Era tudo muito desconfortável, além daquele susto que tinha no espelho do banheiro. Mas isso aqui...
Um ponto importante foi quando dias depois, no site, nas paredes do laboratório, apareceram cartazes com fotos dos supostos artistas confirmados no projeto, que eram o Fábio Godão, OK, Cashley, The Psyche, Coach, PHL, LPT Slatan e o Brandão. Mas até aqui, ninguém tinha certeza de nada. Tudo poderia ser suposição e poderia haver mudanças também. E foi como realmente aconteceu. Vamos explicar isso mais pra frente. Outro ponto, nerd, é que foi no site que apareceu pela primeira vez o vídeo do acidente que o Brandão sofreu durante a gravação do clipe. Sim, tinha um trecho desse acidente também, mas não explicava muito bem, então na época foi bem confuso. Eu lembro que no site apareceu até uma suposta tracklist, que mais tarde a gente descobriu que ela era falsa. O site com certeza movimentou muito o lançamento. A 30/1 sempre cria uma experiência coletiva de investigação, onde as pessoas participam da construção do hype. Eu acho isso genial. Desde que o projeto entrou naquela fase de urgência, muita gente começou a suspeitar que o álbum precisava estar pronto antes do Senna. Fazia sentido. O festival aconteceria nos dias 21, 22 e 23 de novembro. E o Matuê já tinha feito algo parecido antes quando lançou o 333 na mesma semana que se apresentaria no Rock in Rio. Quando saiu a confirmação de que ele cantaria no dia 23, a teoria ganhou força. A galera já dava como certo que o álbum sairia antes do festival. Ou até mesmo ali, no palco, né? E teve até esse comentário desse mano no post do anúncio. E no dia seguinte o Matuê fez uns tweets ironizando a parada. Esse cara foi muito iludido, mano. Eu lembro que ele até fez uma rapaziada acreditar nisso, até eu acreditei. Quando chegou o dia 23 de novembro, o dia do show do Matuê, o festival simplesmente não aconteceu. Os dias 21 e 22 já tinham sido marcados por uma organização caótica, atraso no horário, falta de água, microfone cortado no meio do show, desvalorização dos artistas, rolou toda aquela confusão generalizada e no domingo de manhã saiu a notícia de que o evento foi cancelado. Aquele dia sim eu fiquei frustrado de fato, pois tinha tudo pra ser um evento muito marcante, pois aquele seria o ano com mais artistas do underground na line. Pra mim, foi um mix absurdo de emoções. Nesse mesmo dia, o Matuê em apenas 4 horas organizou um show no Espaço Livre em São Caetano. Mesmo sem ter lançado o álbum, aquele dia virou histórico, já que ele e outros artistas como o Veig e o MDEP organizaram shows em São Paulo com uns artistas underground que cantariam no Senna naquele dia. E esse dia foi surreal. Eu lembro que enquanto as pessoas estavam em dúvida se o show iria acontecer no Live ou não, nós recebemos uma informação privilegiada de que o evento realmente seria lá. Um salve pro Vitruviano e pro Luquizeira do Trapinac por isso, pois nós não pensamos duas vezes e fomos direto pra lá. Tá maluco, tivemos a oportunidade de viver aquele dia na grade do palco, mano. Aquilo foi insano. Mas a real, a ficha caiu no caminho de volta só, mano. Quando a internet inteira já dava declarando que o dia 23 de novembro era o Dia Nacional do Trap. Dois dias antes do lançamento oficial, o clima ficou estranho de verdade. O Matuê solta um tweet e poucas horas depois libera Meu Cemitério como uma prévia do que está por vir. E ali já dava pra sentir que Estranho não ia ser confortável. A estética sonora desse som era pesada, sombria e desconfortável. E foi ali que a divisão começou de verdade. Tinha gente empolgadíssima falando que aquela era a melhor versão do Matuê, o trap mais sujo possível. Mas também tinha muita gente estranhando, dizendo que os flows pareciam quebrados, que as letras soavam simples demais, quase como se ele estivesse começando agora. E o mais importante, isso não foi uma rejeição silenciosa. Teve debate, discussão, opinião pra todo lado. Eu lembro que nesse dia a gente tava em cal reagindo ao álbum Imortal do Japa, tá ligado? E logo em seguida a gente escutou Meu Cemitério. Na hora eu não curti muito, achei até um pouco genérico. Eu realmente não curti de fato e já fiquei com aquele receio de Estranho ser uma decepção pra mim quando lançasse. E quando eu olho pra você, mano, você tava curtindo muito, até dançando o som. Tá chapando, mano. Mas a primeira vez que eu ouvi, eu pensei, é isso que eu esperava. Porque eu sabia que aquele som ia incomodar muita gente. E eu sou a favor do caos. Mas dá pra entender totalmente sua reação. Imagina a gente hypado por meses, animado pra ouvir o álbum, sabendo que o Matuê quase nunca decepciona. E aí lança Estranho e ele é simplesmente um lixo, tá ligado? Você é louco, mano. Ia ser frustrante demais. E o mais engraçado é que depois que Estranho lançou, até passei a curtir esse som. Você, esse par, nem gosta mais. É, então, pra mim hoje ela é uma das skips do álbum.
Quando chegou o dia 10 de dezembro, o dia que o álbum finalmente seria lançado, ficou claro pra mim que o Matue tava com sede de fazer história de novo. Depois de meses de construção, expectativa, mistério e provocação, com teoria, pistas falsas, site interativo, divisão de público e até criação do Dia Nacional do Trap. Naquele dia, ele organiza uma audição pública histórica no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. A gente não tava lá presencialmente, mas acompanhou tudo o que rolou. E só com um tweet 3 dias antes do lançamento, ele conseguiu reunir 30 mil pessoas numa audição aberta e gratuita. Isso pra gente foi impressionante, porque hoje em dia são pouquíssimos artistas do trap que conseguiriam juntar essa quantidade de pessoas com uma divulgação tão simples, tá ligado? Nesse dia, ele montou um palco em formato de X e reuniu praticamente todos os artistas e pessoas que colaboraram no álbum de alguma forma. Eu lembro que a gente ficava pausando a live pra tentar entender quem eram as pessoas que estavam ali no palco. E a gente ficava muito animado em ver que ele estava reunindo uma cena que poucos meses antes era extremamente desvalorizada. Exato, nerd. Aquilo era muito mais do que o lançamento de álbum. Dava pra sentir que aquilo era um movimento. Nesse dia, a 30/1 abriu uma live e durante a audição, o álbum tocou faixa por faixa, na ordem. O clima daquele dia foi bizarro, mano. E eu imagino que pra quem estava ali presencialmente deve ter sido ainda mais intenso. Deixa aí nos comentários como foi sua experiência se você tava lá ao vivo. E no final de tudo isso, Estranho finalmente tava na pista. E a partir daí, Brock, ainda rolou muita coisa. Ele anuncia que vai lançar um clipe por dia pra cada faixa do álbum, o que por si só já é bizarro, porque fazer clipe é caro. Imagine fazer um pra cada música. É até difícil lembrar de outro artista da cena que tenha feito algo assim. O álbum em si bateu recordes, gerou reações positivas e negativas e se envolveu em várias polêmicas. Quando Estranho finalmente lançou, uma das primeiras coisas que chamou a atenção foi a estrutura do projeto e principalmente quem estava ali dentro. O álbum conta com 13 faixas e isso por si só já diz bastante sobre a proposta. Não é um projeto inflado, lotado de faixas como muitos esperavam. Ele é direto e pensado para ser ouvido como um bloco fechado do começo ao fim. Mas o ponto mais importante está nos feats. Estão no álbum nomes como Coach, Cashley, Usnana, Fábio Godel, Wok, PHL, Slata e Brandão. Esses nomes não estão ali por conveniência, nem para inflar números. São artistas que em grande parte não agradam um público médio, não são óbvios e não fazem um trap fácil de digerir. Isso reforça aquela ideia de que o próprio projeto sempre deixou claro. Estranho não foi pensado para ser confortável. Se o objetivo fosse agradar todo mundo, a lista de feats seria totalmente diferente, né? Exato, Brock, você entendeu tudo. E isso também explica porque muita gente sentiu falta de alguns nomes que apareceram ao longo da construção do projeto, como The Psyche, HT, Miles, Ale, Ryu, o Mavi e o Luangelos, por exemplo. Mesmo com alguns deles tendo participado do processo criativo da produção, a curadoria final foi rígida, e isto mostra que Estranho não é um compilado de participações, e sim um recorte estético específico. De fato, foi triste não ver algum dos artistas que eu esperava no projeto, mas eu entendo que na visão do Matue aquilo ali foi necessário. Eu tava muito na esperança de ver o Miles e o The Psyche no projeto. Quem sabe eles não apareçam em uma possível parte 2. Enfim, dentro desse contexto, uma faixa em especial acaba virando um ponto de ruptura, que é Facas e Machados. Desde os primeiros dias, essa música se tornou uma das mais debatidas do álbum, justamente por ser fora de qualquer padrão que o público médio espera. O som traz flows propositalmente desencaixados do beat, barras exageradas, momentos que são quase caóticos e uma estética que pra muita gente parece mais barulho do que música. E aí entra o ponto importante, nerd. Nada disso é acidente. A faixa carrega muito da identidade do Fábio Godin e do Wok, que já são conhecidos no trap brasileiro por um personagem provocativo e engraçado ao mesmo tempo, com uma sonoridade psicodélica, agressiva e até desconfortável. Quem já acompanhava o Fábio Godin sabia exatamente o que esperar. Pra gente, Facas e Machados soa como puro suco do trap, exagerado, sujo, teatral e propositalmente estranho. E já pra quem nunca tinha contato com esse tipo de estética, o choque foi inevitável. Muita gente classificou a faixa como uma poluição sonora. Outros disseram que não fazia nenhum sentido dentro de um álbum do Matue, mas ao mesmo tempo foi justamente essa música que cumpriu um dos papéis centrais do projeto, que era escancarar a divisão do público.
No fim das contas, Facas e Machados não virou assunto por tentar agradar, virou assunto porque incomodou, e isso segue bem a lógica de Estranho. Independente das críticas ou do estranhamento inicial, o Estranho estreou com números extremamente fortes, principalmente quando a gente leva em conta o risco estético que o projeto assumiu. Logo nos primeiros dias, o álbum se tornou o mais vendido do Brasil no iTunes. Naquela semana, todas as 13 faixas do álbum conseguiram entrar no top 50 do Spotify ao mesmo tempo, e o projeto se tornou a quarta maior estreia de um álbum nacional no Spotify. Ou seja, mesmo sendo um álbum feito para dividir, ele estreou em um patamar que poucos projetos nacionais conseguem alcançar. Fora que a maioria dos artistas que estavam no projeto passaram a ser pauta em discussão, conteúdo, react, polêmicas e diversos debates, além de todos eles crescerem em ouvintes mensais, né? Uma coisa era certa, Estranho não ia gerar consenso. Desde o começo, toda a construção do projeto apontava para esse caminho. De um lado, tinha gente que entendeu exatamente a proposta, pessoas que enxergaram o Estranho como um projeto pensado para tirar o trap do lugar comum, para dar palco ao underground e para apresentar uma estética diferente daquela que a grande massa já tá acostumada a consumir. Do outro lado, muita gente classificou o álbum como muito marketing e pouca rima. Um caso que gerou muita repercussão foi quando saiu uma matéria da Carol Prado no G1, trazendo uma crítica ao projeto, classificando Estranho com uma nota 4, pois em sua visão, o álbum só era disruptivo para adolescentes. O Matuê até alfinetou ela com essas paradas aqui. Quando ele entrou nesse projeto, não foi por unanimidade do público. Ele sabia que um álbum com essa estética, com esses feats e com essa comunicação iria incomodar muito, mas ao mesmo tempo, ele também sabia que os números seriam grandes. Importante dizer que nem tudo foi revelado, e até hoje tem mistérios sobre Estranho. Por exemplo, o caso do The Psyche na 30/1. 2 dias antes do lançamento, ele postou isso aqui no Instagram, dizendo que ele tinha 2 notícias, uma boa e uma ruim. E a boa era que ele ia lançar 4 músicas naquele mês, e a ruim ele não poderia falar naquele momento. E naquele mesmo dia ele tirou a foto de perfil com o efeito do Discman, que era um dos indicativos que ele estava confirmado no álbum. E aí geral percebeu que a notícia ruim era que ele tinha sido cortado do projeto, mas depois do lançamento ele começou a citar a palavra Estranho nas postagens dele, gravou clipes com a camiseta da capa de Estranho e lançou até um som onde ele falava 30, 30, 30 no início dela. Prata eu cultivo, dinheiro me anima por isso. E quando perguntaram pro Matuê sobre isso, ele disse que ele não podia falar nada sobre o The Psyche naquele momento. As teorias mais fortes que temos é, ou ele vai estar no possível Estranho Deluxe, ou ele vai ser um novo artista contratado da 30/1. Inclusive nós até fizemos um vídeo no TikTok explicando toda essa teoria, vale a pena dar uma olhada lá. Outra teoria que já emenda nessa do The Psyche é sobre esse possível Estranho Deluxe ou parte 2. Como já dissemos antes, vários artistas que eram cogitados no álbum não entraram no projeto final, reforçando ainda mais essa ideia. Foram várias pistas de que talvez isso aconteça. O TZ da Coronel, por exemplo, tweetou depois do lançamento: eu tô rindo e falando Estranho, sendo que ele nem tem envolvimento nenhum com o projeto. Tem também dos Nana, onde eles responderam isso em um tweet que dizia que Estranho não tem volume 2. E enquanto a gente grava esse vídeo, o Matuê postou que está gravando um clipe com o HT, que é o primeiro mano que apareceu gravando com o Matuê lá no laboratório quando ele estava produzindo o álbum. Tudo indica que tem mais coisa vindo por aí, mas quando se trata do Matuê, tudo é imprevisível. Fora as supostas faixas descartadas que tocaram na audição do Anhangabaú. Antes do álbum tocar, o DJ tocou algumas músicas de artistas do underground que não existem no Spotify. Será que não eram faixas que iriam entrar em Estranho, mas foram descartadas? Pela primeira vez, um artista do tamanho do Matuê decide usar todo o seu alcance, não para repetir uma fórmula vencedora, mas para fazer algo que o mainstream evitava, que era construir um projeto inteiro colaborando exclusivamente com o artista do underground. Isso quebra um padrão muito estabelecido na cena. Até então, a lógica era simples: artistas grandes crescem, consolidam o público e passam a repetir o que funciona. Estranho faz o oposto, ele usa o topo para apontar para baixo e dizer: é daqui que vem o futuro. E como já explicamos antes, esse movimento acontece num momento muito específico da cena. O trap que dominou playlists e charts em 2023 já não provoca o mesmo impacto hoje. Não porque seja ruim, mas porque ficou previsível. Um bom exemplo disso, nerd, é quando a gente compara os números e a recepção dos projetos dos Prédios e dos Prédios Deluxe do Vig com seu álbum mais recente, o Eu Venci o Mundo. A diferença é grande. Mesmo com bons números, o impacto não foi o mesmo. O mesmo acontece com Kai Black, quando comparamos
temos contradições com a cara do enquadro. E aqui vale um ponto importante, isso não é um problema em si. Muitos artistas já conquistaram tudo o que queriam conquistar e não precisam correr atrás de tendência nenhuma, está tudo certo. Mas o que eu quero dizer é, se até artistas gigantes começam a sentir dificuldade em repetir o impacto do passado, isso diz muito sobre como a percepção do público mudou. E é exatamente aí que Estranho se torna relevante. O álbum funciona quase como um sinal de alerta, o trap precisa se reinventar. Concordo. Uma coisa é um nome como um Veig decidir não acompanhar esse movimento, pois ele já venceu o jogo. Outra coisa é um artista underground insistir num estilo que ficou preso ao passado e que já não gera mais curiosidade ao público. A mudança que Estranho gerou na vida dos artistas que participaram foi muito perceptível. Nomes que antes orbitavam abaixo do radar do grande público, muitos deles com menos de 500 mil ouvintes mensais, passam a ultrapassar a marca de 1 milhão de ouvintes, ganhando visibilidade, pauta, discussão e principalmente continuidade na carreira. E esse impacto foi gerado muito pela curadoria que foi feita. Você percebe que Estranho não escolhe feats pelo caminho mais fácil. Cada artista foi colocado ali porque representa uma vertente específica do trap underground, seja ela sonora, estética ou comportamental. A Cashley, por exemplo, pouco antes do álbum, ela chegou a cogitar desistir da carreira. Depois de Estranho, ela atinge números inéditos e a faixa Autobahn se firma como uma das mais elogiadas do projeto. Com a Coach, o Matuê não tenta encaixá-la no molde, ele adapta a música para que ela se sobressaia em seus elementos do rock, deixando espaço para a identidade dela brilhar, tá ligado? Já no caso do Fábio Godin e do Ok, é como já explicamos antes, os dois já haviam chamado a atenção com um trap propositalmente caótico, muito alinhado com o que acontece na gringa. Seria loucura um projeto que se propõe a representar o underground e ignorar justamente os nomes mais polêmicos da cena. Eu mesmo senti que eles dois sobressaíram o próprio Matuê no som. Dá pra ver que eles sabem o que estão fazendo, enquanto o Matuê parece que está perdido, sabe? Sim, mano. Também temos o PHL, que é um dos melhores representantes do trap underground de 2025. Era obrigatório ele estar em um álbum. E as mudanças que isso gerou na quantidade de ouvinte dele no Spotify são grandes. Já com Slatan, o impacto foi muito pela maturidade artística. Pra mim, ele é o melhor quando o assunto é juntar o K-Drill com o trap paulista. E ver que Estranho ofereceu palco pro trabalho dele é sensacional. E fechar o álbum com Brandão foi estratégico. A faixa Estranho é uma amostra de tudo que o projeto propunha. Aquilo sim é trap. Se você ainda acha que o underground foi usado de escada para o Matuê, você está ignorando tudo isso. Os caras foram integrados em todo o processo, expostos a uma estrutura de produção de alto nível e foram apresentados a uma grande multidão. Todo esse processo de análise me deixou muito hypado com o álbum. Foi um ano que a gente acompanhou o underground mais do que nunca e receber a notícia de que o Matuê estava idealizando um projeto com eles foi surreal. De fato, mano, a gente acompanhou cada detalhe. Fizemos questão de documentar tudo pra fazer de forma organizada esse vídeo para que ele seja atemporal. O álbum em si entregou muitas coisas que me surpreenderam. Faixas que me lembraram o Matuê de 2018, faixas que possuem de fato o Trap 2.0 e outras faixas que deixaram a desejar. Acredito que a falta de clareza em dizer quem é o público-alvo causa uma dúvida em relação à qualidade por parte de quem escutou. O projeto em si não é ruim, e como todos os álbuns do Matuê, deve envelhecer muito bem. Entretanto, Estranho realmente não é pra todos os ouvintes. Foi um excelente álbum, mas pelo incrível que pareça, pro meu gosto pessoal, não foi o melhor projeto do ano. E fico feliz que, pra mim, outros álbuns do underground bateram de frente, ou foram até melhor que Estranho, sabe? Poderia ficar horas explicando toda a análise que eu fiz sobre o álbum faixa por faixa pra chegar nessa conclusão, mas o vídeo ficaria muito mais longo. Acho que vale as pessoas deixarem nos comentários se faz sentido a gente fazer um vídeo só pra analisar o álbum faixa por faixa, ou até mesmo uma tier list sobre Estranho. Mano, eu vou até deixar uma menção pra esse vídeo do ANT, onde ele fez uma análise faixa por faixa de Estranho. É impressionante como a visão dele é muito parecida com a nossa, vale muito a pena vocês conferirem lá. Mas e pra você? O que achou de Estranho? Você sentiu que esse álbum representou um avanço pro trap, ou ficou com a sensação de que não era pra você? Com certeza vamos ler todos os comentários. E se liga, pra você que curte ouvir sobre trap de uma forma diferente, seja uma teoria, uma previsão ou uma tendência, você está no canal certo. Então já se inscreve aqui no canal pra não perder nossos próximos conteúdos e aproveita e segue a gente lá nas redes sociais, que estamos postando alguns conteúdos muito bons por lá. E claro, não se esqueça de deixar o like pra fortalecer o nosso trabalho. É nóis e até o próximo vídeo.